O Big Ben é o apelido do sino, que é oficialmente conhecido como The Great Bell. Fica em uma edificação em estilo neogótico e é o maior símbolo turístico de Londres, além de um dos principais cartões postais do continente europeu. Praticamente todo mundo já está familiarizado com esta imagem, que aparece constantemente em livros, revistas, filmes e programas de televisão. Este famoso sino foi instalado no Palácio de Westminster em 1859 e se localiza na região central de Londres. Embora originalmente o Big Ben seja o nome do sino, as pessoas, quando falam dele, geralmente se referem à Torre do Grande Relógio, ou The Great Clock. Existem duas versões diferentes para a origem de seu nome. Uma delas diz que Big Ben era o apelido de um lutador de boxe chamado Benjamin Count, um lutador grande e encorpado, que pesava cerca de 180 quilos. Mas de acordo com uma outra versão, aconteceu uma reunião no parlamento para que se escolhesse o nome do relógio. E nessa ocasião, um homem chamado Sir Benjamin Hall, o primeiro barão de Landover, que era alto e grande e cujo apelido era Big Ben, fez um discurso e então um parlamentar se inspirou nele para sugerir o apelido ao relógio. Em qualquer uma das versões, a palavra Ben seria a abreviação do nome Benjamin. O Big Ben está instalado no topo da Torre da Abadia, que até 2012 se chamava Clock Tower e que atualmente se chama Elizabeth Tower. O sino pesa 13 toneladas e o relógio é o terceiro maior do mundo, mas certamente é o mais conhecido. Seus ponteiros medem 2,70 m e 4,70 m. O relógio possui 4 faces e é o segundo maior relógio de 4 faces de todo o mundo, ficando atrás apenas do relógio da Prefeitura de Minneapolis, nos Estados Unidos. Na base de cada um dos relógios está escrito em latim: Senhor, mantenha a salvo nossa rainha Vitória I. Essa inscrição se refere à grandiosa rainha Vitória, que era monarca na época em que o Big Ben foi construído. Em seu interior, existe uma longa escada composta por 334 degraus, que levam até o topo da torre. O sino foi confeccionado na capital inglesa em 1558 por uma empresa de fundição chamada Whitechapel Bell Foundry, que foi fundada em 1570 e encerrou suas atividades no ano de 2017. Sua construção foi motivada pelo desejo de se fazer inovações no Palácio de Westminster, pois depois do incêndio de 1834, surgiu a ideia de ocupar e inovar a parte que havia resistido ao incêndio e não tinha sido destruída. Charles Barry foi o arquiteto responsável pelo projeto e o design. Inicialmente ficou por conta de Edmund Beckett, porém, a técnica usada por ele não foi suficientemente adequada e o sino quebrou depois que ficou pronto. Seus pedaços foram entregues para um homem chamado George Mears, cujo nome está escrito no sino e que era dono da Whitechapel Bell Foundry. Ele assumiu a frente do design e então deu vida ao sino. Foram necessários 20 minutos para que o metal em fusão preenchesse o molde no processo de fundição e levou um total de 20 dias para que ocorresse a solidificação no molde. Depois que todo esse processo foi terminado, o sino foi levado da fábrica até o parlamento. Transporte que foi feito por uma carruagem conduzida por 16 cavalos. Durante o translado do sino, algumas vias precisaram ser fechadas e neste dia foi decretado um feriado. Esse foi com certeza um momento histórico para a cidade de Londres. Desde então, ele toca diariamente, a cada hora. E além do famoso Big Ben, existem sinos menores que tocam de 15 em 15 minutos na Elizabeth Tower. A primeira vez que o sino tocou foi em 11 de junho de 1859, 11 dias após a inauguração da Torre do Relógio. Uma estrutura famosa como essa sempre carrega suas próprias histórias. E vamos contar agora alguns fatos curiosos que já ocorreram no Big Ben. Certa vez, o relógio atrasou 5 minutos e o sino não tocou, porque passarinhos pousaram em seus ponteiros, atrasando seu deslocamento. Aconteceram duas situações especiais nas quais o toque do relógio foi diferente.
A primeira data foi em 15 de fevereiro de 1952, quando o relógio tocou 56 vezes, durante o funeral do rei Jorge VI, que morreu aos 56 anos de idade. Já em 2012, no dia 27 de junho, tocou durante 3 minutos para anunciar a abertura dos Jogos Olímpicos de Verão que aconteciam na cidade de Londres. Outra curiosidade é que desde o ano 1859, quando tocou pela primeira vez, as badaladas do sino são diariamente transmitidas pela Rádio BBC. Outro atraso curioso que marcou a história do Big Ben foi quando ele atrasou 10 minutos, na virada do ano de 1962. Mas apesar desses atrasos episódicos, o relógio é muito pontual e é um dos responsáveis pela reputação de pontualidade dos ingleses. Mas além dos atrasos, houve 2 ocasiões em que o relógio deixou de tocar. A primeira foi durante a Primeira Guerra Mundial e a segunda no ano de 2017, durante uma manutenção. Já na Segunda Guerra, apesar de toda a tensão que a Inglaterra vivia, o relógio continuou tocando normalmente, embora as luzes tenham sido apagadas. O Big Ben atrai dezenas de milhares de turistas diariamente aos seus arredores, que chegam ávidos para ouvir suas famosas badaladas.